Texto de João 12. Eu vou ler e depois eu faço a ilustração e comento o texto. Vamos lá então? João 12, verso 12. A partir do verso 12. Vamos lá, diz assim o texto. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. No dia seguinte em que Jesus foi ungido em Betânia, lembra da passagem? Que entrou a mulher com perfume de alabastro, quebrou, lavou os pés de Jesus, secou os pés com os seus cabelos. Isso foi na véspera. No dia seguinte acontece isso aqui, Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro, e assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás deles. Até aí. Na última vez que eu estive aqui, eu lembro que eu falei sobre casamento. Vocês estão lembrados disso? Eu profetizei uns casamentos aí. Eu falei que havia uma contagem não oficial de 7 casamentos. Aí parece que o assunto depois repercutiu e conseguiram levantar 12 casamentos. Então, assim, casamento, 2 pessoas. Então, 12 vezes 2, 24. Pô, cara, muita gente aqui vai casar. E eu espero que você consiga ir numa festa. Pelo menos um casamento, seja convidado. Já teve 2 casamentos aí que eu soube. Eu não fui a nenhum dos 2. Eu não fui convidado para nenhum dos 2. Casamento é complicado. Meu filho vai fazer aniversário, vai fazer uma festa. Cara, tem gente aqui que não vai. Eu preciso avisar logo só vocês de púlpito, cara. Eu queria chamar todo mundo, cara. Mas, não dá. Então, assim, não deixa de orar pela gente, não. Para que seja legal lá no dia. Vai ser no horário do gol, cara. Então, assim, já tem uma desculpa grande, assim. Pô, cara, não vou tirar ninguém do gol para ir para a festa do meu filho. Não vou chamar Felipe, tá na frente do gol. Fran, não tem como. Então, assim, festa é uma parada maneira que a gente gosta de estar. Evidentemente, tem todo casamento, tem festa. Mas quando dá, a gente faz alguma coisa. Vocês gostam de festa, não gostam? Eu gosto. Qual é a sua motivação quando você vai numa festa? Festa de casamento. Além de docinho, comer. Você vai lá celebrar o casamento, não é verdade? Festa de aniversário. Pô, celebrar o aniversário do cara. Você vai levar um presente. É ou não é? Não marca levar um presente para o aniversariante? Sim ou não? Pô, ninguém está concordando com essa parada. Eu vou fazer aniversário semana que vem. Semana que vem. Beleza? Eu vou fazer 40 anos, cara. Eu falei isso no UP. Pessoal, ninguém acreditou que ia fazer 40 anos. Eu vou fazer 40 anos, nem parece. Vocês têm que rir nessa hora, vocês têm que achar que concordar, pelo amor de Deus, na parada fluir. Cara, a festa é uma parada assim, maneira. A gente quer estar na festa, mas cada um tem os seus motivos para estar na festa. Meu casamento teve 350 convidados. Porque falaram assim, 15% das pessoas não vão. Tem dor de barriga, briga com a esposa, não vai, tem uma viagem, não dá ideia, igual o pastor Henrique falou, a gente investe no casamento, convida o cara não vai, uma ofensa, todo mundo foi. E eu fiquei fugindo da cerimonialista, cara, porque ela ia me cobrar a diferença. Graças a Deus essa conta nunca chegou. Festa é uma parada maneira, a gente tem diferentes motivações para a festa. Se você é adolescente, se você está no ensino médio, você deve ter festinha de 15 anos que você está a fim de ir. É ou não é? Você já foi de penetra numa festa? Eu já fui de penetra numa festa. Eu fui de penetra numa festa com o João, cara. Eu fui de penetra, eu e o João. E assim, por que eu queria estar numa festa de penetra? Primeiro que eu sou mal educado, maluco, não tem nada a ver numa festa de penetra. Alguém já foi numa festa de penetra aí? Levanta a mão, só para eu saber. O pessoal levantou a mão assim, ó. Pô, mas é maneiro, né? Você tá lá, se você tá de penetra, ou porque a festa é muito boa, ou você não tem nada para fazer, meu camarada. Não tem nada para fazer, eu vou de penetra. Eu fui na festa, a menina deixou a gente entrar. Eu não estava nem aí para o aniversário da menina, eu não queria que ela se desse mal, não. Tudo bem, mas eu estava lá porque minha motivação era me divertir. Então, numa festa, cada um tem a sua motivação.
Se você é adolescente, estava aqui semana passada, Marcão pregou sobre namoro, então você está ansiando aí por uma festa, que de repente na festa é mais fácil você né, conversar, resolver, tem um clima mais... Ó, a camisa está puxando aqui, eu estou incomodadão, não sei o que aconteceu. Se eu parar aqui, ó, Felipe vai vir aqui, pode chegar aqui. Sei lá, agarrou aqui, ó. Bom, vou continuar falando aqui, se parar, é que agarrou na blusa aqui. Galera, olha só, o texto fala de festa, agora eu vou voltar para o texto aqui, beleza? Eu quero usar isso como ilustração. Ah, faltou um detalhe, a festa de 15 anos de Simone. Simone está ali, minha sogra também, não me deixa eu mentir. Chuta aí quantos convidados tinha na festa de Simone. Chuta aí, chuta aí. Chuta aí, alguém, chuta você, Ramon. Quantos convidados tinha na festa de Simone? Quantos? 150, pô, chutou baixíssimo. Pode chutar mais alto. Chuta aí, Mateus. Qualquer número, só para... Do 300? Ó, 800 convidados. Simone abaixou a cabeça. 800 convidados. Mas, ó, já tem um tempinho. Antigamente era mais fácil fazer uma festa, assim. Então, eu fui à festa. Eu nem imaginava que eu ia casar com Simone. Mas foi maneiro que eu fui. Hoje eu posso usar isso como ilustração aqui. Beleza? O que está acontecendo aqui? A gente está na semana da Páscoa. Então, o texto está dizendo que... Deixa eu abrir meu esboço aqui. Está na semana da Páscoa. É Jerusalém. Perto de Jerusalém tem Betânia. Eles estão vindo para Jerusalém. Estão vindo para a festa da Páscoa. Beleza? Então, havia diferentes grupos de pessoas ali. Cada qual com a sua motivação. Tinha gente que estava ali porque foi adorar a Deus. E o texto diz que, indo adorar a Deus, ouviram falar de Jesus, foram ao encontro de Jesus. Tinha fariseu ali, porque estava com a motivação diferente. Queria matar Jesus, queria uma oportunidade para matar Jesus. Tinha cambista, vendendo pomba, vendendo bicho, vendendo para tirar um dinheiro? Tinha ou não tinha? Tinha. Jesus entrou com um chicote lá e expulsou todo mundo do templo. Tinha gente de curiosidade, porque festa você vai também. Tinha gente de curiosidade? Tinha. Tinha todo tipo de gente. O texto diz que tinha uma galera que veio de Betânia seguindo. Por quê? Porque ouviu, testemunhou Jesus curando Lázaro e não parou de falar disso, desse detalhe, desse fato, continuou divulgando e chegou a Jerusalém comentando esse fato. O contexto é esse. Festa da Páscoa vai ser daqui a uma semana. Jesus está entrando em Jerusalém. Então, diferentes grupos de pessoas, o texto fala em uma multidão. Esse é o contexto que a gente está aqui. Beleza? Então, olha só. Essa mesma multidão que, num primeiro momento, gritou, Hosana, bendito é o que vem em nome do Pai, é a mesma multidão que uma semana depois vai fazer o quê? Vai pedir a crucificação de Jesus. É a mesma multidão. Olha só, o que diz o texto aqui? Em primeiro lugar, eu vou destacar algumas coisas bem brevemente, não quero me estender muito, e vou fazer umas aplicações que Jesus falou com o meu coração. Algumas coisas são muito óbvias, mas eu acredito que são verdades que têm que ser sempre enfatizadas, tá bom? Olha só, temos que falar de Jesus. A multidão foi a Jerusalém para adorar a Deus e ouviu falar o quê? De Jesus, verso 12, no dia seguinte, olha o que diz o texto, a grande multidão que vinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, olha só, eles tinham uma motivação, chegaram à festa para adorar a Deus, ouviram falar de Jesus, encontraram Jesus, foram ver Jesus, foram ver o que Jesus estava fazendo, foram conhecer Jesus de perto. Pegaram ramos de palmeiras, saíram ao seu encontro gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E no verso 17 vai dizer assim, ó, muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Então, galera, o que vai acontecer? Havia um pessoal em Jerusalém, havia o povo judeu, que era o povo escolhido, que já tinha, desde cedo, ouvido falar da Escritura, aprendido a Escritura, estava nessa rotina, mas o texto vai dizer que multidões que vieram de fora, vai falar, se você seguir no texto, vai dizer assim, não judeus, vai falar de gregos, que chegaram, procuraram Filipe, procuraram André, procuraram Filipe, procuraram, estão juntos até na Bíblia. É maneiríssimo, na hora que eu vi, até na Bíblia estão juntos. Procuraram Filipe falou com André, e eles queriam ver Jesus, é uma galera que veio de fora. Se você voltar no texto antes do que a gente leu, vai dizer que a multidão que estava lá em Betânia, que viu, tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro, essa multidão
vai e continua falando desse fato lá. Parece, às vezes, eu tenho a impressão de que quem está chegando, quem está ouvindo agora falar de Jesus, está mais animado, está mais motivado para compartilhar, para servir, para trabalhar, do que a galera que já está aqui, que já está acostumada. É só uma impressão que eu tenho. E você vai aplicar isso ao seu coração, se for o seu caso, beleza? Eu vejo gente servindo com alegria, cara, e chegou ontem à igreja. Eu vejo o Gol, cada vez que eu venho aqui tem mais gente, e cada vez que eu venho aqui tem mais necessidade de servir. E às vezes eu vejo a pessoa que chegou ontem servindo, e de repente uma galera que chegou agora e poderia estar servindo e não está servindo. Cada um tem seu motivo, você vai colocar diante de Deus. Sei lá, eu nunca conversei muito com o Caio, mas eu vejo o Caio servindo com uma alegria ali, no Sêneca Social, não é isso? Ele serve lá, cara, eu acho ele está sempre rindo, eu acho ele simpático. Eu troquei poucas palavras com ele, eu lembrei dele, estou falando dele, mas poderia ser qualquer um de vocês. Eu vejo o Ramon, cara, Ramon chegou na igreja depois de mim. Pô, Ramon é multi-tarefa aqui, né? Faz várias paradas. Cara, você já viu o Ramon assim, mal-humorado, triste, chateado? Ó, louvor é uma parada que estressa, hein? É ou não é? Tem que orar pela galera do louvor. Cara, e Ramon tá aí, cara, sempre de bom servindo, quebrou o braço, ficou vindo aí dar o jeito e vem, cara. Então, assim, a gente que ama Jesus. Outra coisa, a gente teve culto de evangelismo, não teve? Foi uma bênção, pô, graças a Deus. Cara, vai haver outros. Então, você tem que falar, porque o povo está indo para as suas festas, está indo para a sua vida, está indo para as suas faculdades, está indo para os seus trabalhos. É necessário que alguém fale, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que dar testemunho. Quem tem um encontro com Jesus, vê a sua obra, não fica indiferente. Isso deve sinalizar a sua fé em Jesus Cristo. Você tem compartilhado a sua fé? Eu não sei se eu falei isso no Gol, mas eu vou falar hoje. Eu já falei isso no UP, já falei isso na minha célula. Usem as riquezas desse mundo de tal forma que vocês ganhem amigos que os recebam nas moradas celestiais. Usem as riquezas deste mundo de tal forma que vocês façam amigos que os recebam nas moradas celestiais. Vocês serão recebidos pelos amigos que vocês fizerem em Jesus Cristo aqui. Jesus te chamando amanhã. Quem vai te receber no céu? Como que vai ser a sua recepção? Para quantas pessoas você falou do amor de Jesus, da obra que Ele fez na sua vida? Vamos em frente aqui, ó. Não se esqueça da palavra, beleza? Então, em primeiro lugar, eu falei que você tem que pregar o evangelho, tem que pregar a palavra, você tem que compartilhar a palavra, porque você vai fazer amigos, eles vão te receber no céu. Em segundo lugar, ó, não se esqueça da palavra. No meio da festa, os discípulos se esqueceram da palavra. Olha o que diz, verso 14. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Esse texto é de Zacarias 9:9. Beleza, uma profecia que estava escrita a respeito de Jesus. Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Então, galera, olha só. Houve um fato. E não foi um fato que acontece todos os dias, beleza? Jesus subiu num jumentinho. Quantas vezes Jesus subiu num jumentinho na... Não tem esse relato. Eles eram os discípulos. Mas eles não entenderam. Evidentemente tinha um propósito nisso aqui. Era necessário que Jesus Cristo fosse morto, ressuscitasse, cumprisse a missão a que veio. Agora, olha só. A gente pode dizer, os comentaristas vão dizer que, na verdade, o texto vai dizer, Jesus Cristo ainda não havia sido glorificado. O Espírito Santo não tinha sido derramado, seus olhos não foram abertos. Mas depois que Jesus foi glorificado, eles entenderam e se lembraram da palavra. Aí tudo ficou muito claro para eles. Olha só, então hoje, a gente está numa situação ainda mais delicada, no seguinte sentido: Jesus Cristo já foi glorificado há 2000 anos. Sua palavra, como foi dito aqui hoje, ontem, muitas vezes, está acessível de todas as maneiras, de todas as formas. A palavra de Deus está acessível, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser estudada, ela tem que ser amada, ela tem que ser vivida por vocês, e vocês têm que estar prontos para dar a razão da esperança que há em vocês. É isso que vai dizer o apóstolo Pedro. A boca fala do que está cheio o coração. Você tem que falar de Jesus Cristo, você tem que falar da palavra de Deus. Então você tem que conhecer a palavra. Como é que você vai falar daquilo que você não conhece? Então, em segundo lugar, como é que está o seu conhecimento da palavra? Estava aqui hoje no final de semana de treinamento,
tem estudado a Bíblia, tem lido, tem aprendido, tem ouvido, tem vivenciado, tem se emocionado com a palavra. Quando a gente não conhece a palavra, o que vai acontecer é o seguinte: você se depara com um fato da política, da vida, da ciência, seja lá o que for, e você vai fazer um julgamento totalmente equivocado, você vai se posicionar de maneira equivocada. Tem muito cristão se posicionando equivocadamente, e a Bíblia vai dizer: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Se você conhecer a palavra, você não vai defender certas ideias que o mundo defende, você não vai se posicionar de certas maneiras que o mundo se posiciona, você não vai se comportar de certas formas que seus amigos se comportam, você não vai a determinados lugares, você não vai nem cogitar. O crime tem a fase, né, da cogitação, você não vai rolar, porque você tem a palavra, e a palavra não vai permitir que você peque. Então, em segundo lugar, a palavra tem que estar dentro de você, viva, pulsando, falando, motivando, impulsionando você para fazer a vontade de Deus. Terceiro lugar aqui, ó, não pare de lutar pelo reino. Então, eu falei em primeiro lugar que você tem que falar de Jesus. Em segundo lugar, eu falei que você tem que conhecer a palavra. Agora eu estou falando que você não pode parar de lutar pelo reino. Os fariseus insistem em lutar contra Jesus e seus discípulos. Olha o que diz. A multidão estava com ele quando tinha mandado Lázaro sair do sepulcro e tinha ressuscitado dos mortos. Faltou o quê, né? A multidão que estava com ele. Continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal, foram ao encontro de Jesus. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás deles. Então, a indignação máxima, a inveja, cara, está todo mundo indo atrás de Jesus. O texto vai dizer antes que eles queriam matar Jesus e Lázaro. Se você voltar nesse capítulo, os versos antes, vai dizer assim: eles queriam matar Lázaro para acabar com essa história. Estava todo mundo indo ver Lázaro. Muitos judeus estavam encontrando Lázaro e, ao verem o que Jesus fez, estavam se convertendo. Então, o que eles fizeram? Empreenderam os maiores esforços para poder o quê? Para mandar Jesus para a cruz. E foi isso que aconteceu, segundo o propósito divino. Eles estavam do lado, contrários a Jesus, e não mediram esforços. Fizeram tudo o que estava ao alcance deles, levantaram testemunhas falsas, fizeram falsas acusações. Beleza? Como é que está seu esforço pela defesa do Evangelho, pela defesa da fé, por Jesus Cristo? Como que está o teu esforço para que Jesus Cristo reine dentro de você? Tem um texto de Hebreus lá que é forte, que diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Como é que está essa luta de vocês? Vocês têm feito como a música que a gente canta aqui: eu resistirei para valer a pena o sacrifício que você fez por mim? Tem um lema, dos moravianos, do avivamento moraviano, que é o seguinte: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Nesse sentido, a nossa vida tem sido uma recompensa a Jesus por tudo que Ele fez por nós. A gente tem empreendido os maiores esforços no sentido de espalhar o Evangelho, de anunciar o amor de Cristo. Não chegar na faculdade todo equivocado, ficar discutindo com o professor, não estou falando disso não. Eu estou falando de, em Cristo, em oração, você aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus. Como que tem sido isso? Às vezes, cara, você vai ter oportunidades assim, você vai encontrar a pessoa uma vez e nunca mais vai ver essa pessoa na vida. Cara, você tem que aproveitar a oportunidade e falar de Jesus. Tem outras que você vai ter que se esforçar no sentido do relacionamento, que é o que a gente faz aqui. A gente faz um evangelismo de relacionamento e um determinado dia a gente faz um curso de evangelismo e a gente prega e a gente espera em Cristo que essa pessoa venha, se renda a Cristo, mas requer investimento. Investimento de tempo, investimento de oração, que você lute em oração por essa pessoa. Como é que tem sido isso aí? Como é que tem sido a vida de vocês nesse sentido? Então eu falei, em primeiro lugar, de pregar o Evangelho, falei de ouvir a palavra, de escutar a palavra, de aprender a palavra, de estudar a palavra. Estou falando de lutar no sentido de empreender esforços para poder anunciar esse amor.
Agora vamos em frente aqui, ó. O reino que vem, que é o título lá da mensagem. Quando você pensa em reino, você pensa em quê? Que tipo de reino que você pensa? Quando você pensa no reino medieval, sei lá o quê, tem lá o rei, tem lá o castelo, tem lá a sua corte. O reino tem o quê? Tem um exército, o reino, para proteger. O reino tem tributos. Vai cobrar lá do camponês, vai cobrar. Como é que funciona um sistema desse? Existe um rei, esse rei é majestoso, esse rei tem poder, tem grana, tem ouro, tem coroa, tem vestes reais, tem poder. Quando você olha assim, você fica encantado. Quem tem a oportunidade de viajar aí, visita um castelo, até hoje você se encanta quando você vê. Não precisa ir muito longe não, vai aqui em Teresópolis, ali tem o castelo ali, o palácio ali, não tem, de Dom Pedro ali? Eu falei no culto do UP que eu sei o nome de Dom Pedro II de cor, mas que eu não ia falar isso aqui porque não tem nada a ver com nada, e o culto é cristocêntrico, mas eu sei mesmo. Cara, tem a coroa lá lindíssima, maravilhosa, aquilo é coisa de rei, está lá, está guardada lá. E esse reino que vem, teu reino vem, a gente canta aqui, teu reino vem. Quais são as características desse reino? Spurgeon vai dizer que é um reino muito estranho, porque olha só, os nobres são os discípulos que sentam aos seus pés. Não é gente rica, é qualquer um que, tendo ouvido a voz de Jesus e crido no seu coração, automaticamente ele se torna sacerdócio real. Então não depende de título, nem depende de grana. Esse reino, ele tem as suas leis não escritas como uma exigência, mas quando Jesus manda, vai lá buscar o jumentinho, vocês vão encontrar ele em tal lugar. O dono do jumentinho, o pessoal que estava lá ouviu. O que vocês estão fazendo então, desamarrando o jumentinho? Ah, o nosso Senhor está precisando. Não, então pode levar. Então é uma lei no coração de quem entende que no Evangelho do Rei não há necessidades e que aquilo que Jesus colocou na sua mão é para servir. Esse reino é assim. É um reino de um rei que não tinha uma coroa, é um reino de um rei que não tinha onde reclinar a cabeça, é um reino de um rei que entrou num jumentinho emprestado, é um reino de um rei que se despiu das suas próprias vestes. Esse é o reino que vem. Esse é um reino que não tem armas, esse é um reino que ganha, não é uma batalha sangrenta, bélica nesse sentido. Cabe aqui dizer qual era a expectativa do povo judeu: que fosse um reino bélico, que vencesse no poder da espada, que fosse um reino que trouxesse de volta aquele tempo glorioso da época de Davi e de Salomão. Esse era o reino que eles queriam, por isso que eles gritaram Hosana. Hosana significa Senhor, socorra-nos, socorra-nos agora. Por isso que eles gritaram Hosana, Senhor, socorra-nos agora. Porque um camarada que pode ressuscitar alguém, esse cara é o cara que vai libertar a gente da opressão romana. Senhor, socorra-nos agora. Bastaram 5 dias para eles perceberem que essa não era a proposta de Jesus para a vida deles, e mandaram Jesus para a cruz. Esse é um reino diferente. Esse é um reino sem pompa, sem glamour, porque não precisa de um grande empreendimento para que ele seja adorado. Ele entrou, seu rei vem humilde num jumentinho, e a voz dos seus súditos era o louvor que ele estava recebendo ali, não eram trombetas, não era nada disso. Esse reino é um reino sem impostos. Todo reino tem impostos. Esse reino não é um reino sem impostos, porque nossos presentes são tão pequenos diante do que Jesus Cristo fez por nós, porque a gente não está preocupado em pagar um tributo. A gente quer colocar a nossa vida toda diante dele, diante do que ele fez por nós. E esse papo de dízimo já é o que dizem por aí. Só discute quem não dá, porque quem ama dá com alegria. Quem ama dá a vida com alegria. Quem ama serve com alegria. Quem entende o que Jesus fez, faz com alegria. Toda a sua vida, toda a nossa vida, para servir a Jesus. Cara, o que ele fez por mim e por você, o que eu posso retribuir a ele? Toda a minha vida é para te servir. Esse reino é um reino assim, inigualável, maravilhoso, como a gente nunca vai ver igual. Quais são as consequências práticas disso? Quando Jesus entrou na cidade, cada um reagiu de uma forma.
Então a gente pode pensar assim, quando Jesus entrou na cidade, cada um reagiu de uma forma. A multidão estava lá, ouviu falar de Jesus, como eu falei, havia vários segmentos no meio. Teve gente que com certeza achou ridículo. Camarada subiu num jumento, se ele quisesse ser aclamado do rei, ele tinha que no mínimo entrar num cavalo. O cavalo era um animal de guerra, um animal mais adequado para isso. O jumento era um animal de paz. Teve gente que estava ali com certeza só de curiosidade. Só de curiosidade. O que está rolando? Ah, tem um cara aí que parece que ressuscitou aí. Pô, vamos lá ver essa parada aí. Sobe e vê qual é. Teve gente que estava só de curiosidade. Mas com certeza teve gente que olhou para Cristo, entendeu quem Ele era, seus olhos foram abertos e ele recebeu Jesus como Salvador. Você é ridicularizado na sua escola? O mundo acha que a gente é ridículo, tapado, ignorante. O mundo acha que você, adolescente, é trouxa, porque você está preservando a sua vida para alguém. O mundo acha ridículo essas coisas. Cara, o reino de Deus, quem quer servir a Deus sempre vai ser assim, vai ter oposição, muitas vezes oposição dentro e a perseguição dos de fora. Se você é fiel, seguidor de Jesus Cristo, meu camarada, você vai encontrar muitas vezes oposição aqui dentro e você vai encontrar perseguição lá fora. E tem muito curioso que vem para ver o que está rolando aqui, para ver se tem menino bonito, menina bonita aqui. Tem gente que vem aqui porque, está na moda, de repente tem um louvor descolado, mas não tem compromisso nenhum com Jesus? Claro que tem, cara, sempre teve, sempre terá. Mas, cara, graças a Deus, tem a mim, tem a você. Um dia nossos olhos foram abertos. Quando Jesus Cristo abre seus olhos, você enxerga uma beleza que ninguém pode enxergar. Você encontra um amor revelado que ninguém pode explicar. Você encontra um Deus que Ele é tudo para a gente é tudo para Ele. Isso faz todo sentido para a gente. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito, Abba Pai. É assim que funciona quando o Espírito Santo entra no nosso coração. Isso o mundo não vai entender, seu professor não vai entender, o filósofo não vai entender. Entendeu? Então é assim que funciona. O texto vai dizer que Jesus veio pelo caminho, entrou, depois foi aclamado, foi para o templo, entrou no templo, lá tinha um coxo e um cego. Tinha um coxo e tinha um cego. Jesus curou os dois. Beleza? Então Jesus Cristo, depois de ter sido aclamado rei, depois dos fariseus terem dito para Jesus, manda esse pessoal calar a boca, o que eles estão falando aí? Movidos pela sua inveja, ele disse assim, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Então Jesus está confirmando, ele recebe nosso louvor, ele está aceitando nosso louvor. Jesus veio no caminho, teve gente que o recebeu, depois lá no templo de novo, as criancinhas gritando hosana, aí os fariseus de novo, essas criancinhas estão falando aí, ele cita a Bíblia. Vocês nunca ouviram que dos lábios dos pequeninos suscita o verdadeiro louvor? Amados, Jesus está no caminho. É uma grande festa quando Jesus se reúne com a gente. Jesus é o Rei de toda a terra. Jesus é o Rei de nossas vidas. A gente está diante da presença dEle. Nessa noite, o caminho de Jesus Cristo passa por aqui. Teu caminho passa por aqui. Você está diante daquele que é, que era, que há de vir, que tem todo o poder. Amém? Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo está aqui com a gente. Essas palavras são palavras extraídas, são as boas notícias, são aquelas que podem fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Mas é preciso que seus olhos sejam abertos, que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir a palavra de Deus. Olha só, quando Jesus entrou no templo, ele encontrou vendedores e cambistas e os expulsou. Eu falei que ele veio com chicote expulsando todo mundo. Quando Jesus entrou no templo, ele curou o cego e o coxo. Foi o que eu falei, ele entrou no templo e curou. Na mesma semana, o povo de Israel mandou Jesus Cristo para a cruz. Amados, para terminar, quando Jesus entra aqui num lugar como esse, é óbvio, é evidente, ele vai encontrar a mim e a você. E ele vai encontrar gente aqui com... Tem gente aqui com
Tem gente aqui cega. Tem gente aqui cega. Por quê? Porque não consegue enxergar beleza no Evangelho. Tem gente aqui manco, coxo. Tem gente que com problema no joelho. Por quê? Porque há muito tempo não consegue ajoelhar. Porque não ora, porque não corou. Porque seu orgulho faz com que ele não se incline diante do seu Salvador. Tem gente aqui que é surdo, porque não consegue ouvir a palavra de Deus, mas dá voz a ideologias do mundo. Cara, Jesus pode curar você. Tem gente aqui que é ensimesmado, é egoísta. Esse rei só pode ser rei no seu coração. Sua vida só pode ser templo do Espírito Santo se você se esvaziar de você mesmo, Jesus Cristo reinar no seu coração. Então você precisa de cura. Nesse lugar aqui, com certeza, vai ter gente com todo tipo de problema. Gente com problema moral, gente com problema de pornografia, gente com problema de mentira, gente com problema de inveja, gente com problema de autoestima. Vai ter todo tipo de problema. A gente não vai, de repente, abrir isso para ninguém. De repente, a gente vai guardar isso para a gente. De repente, você vai só perder a oportunidade de colocar diante de Jesus a sua dor, aquilo que você precisa. Preste atenção. Quando o povo diz assim, Hosana, bendito é o que vem em nome do Pai, o povo está reconhecendo a necessidade de Jesus Cristo agora. E repare que desses muitos, depois mandaram Jesus Cristo para a cruz. Mas a minha esperança e a minha oração é que Jesus Cristo, Ele venha no seu coração nessa noite, Ele faça morada na sua vida, Ele cure a sua enfermidade. A minha oração é que você e eu, a gente possa levantar esse clamor, para que não seja necessário que as pedras clamem, para que a gente diga para Jesus o que a gente precisa, para que a gente coloque a nossa vida diante do Salvador, e que em uma semana a gente não faça coro com aqueles que mandam Jesus para a cruz, mas pelo contrário, que a gente morra junto com Ele, a nossa vida, e que na ressurreição dEle a gente ressuscite junto com Ele. Vamos orar? Senhor Jesus, a gente clama a Ti, Pai, nessa noite, Hosana, Jesus, socorra-nos agora, cura a gente, Deus, de nossas enfermidades, de nossas dores, Senhor, daquela lágrima que só a gente sabe que a gente tem, Deus, daquela dificuldade que só a gente sabe que a gente tem, daquele pecado não confessado, Jesus, da nossa culpa, Jesus, porque a gente não tem vivido segundo a Tua palavra, a gente pede perdão a Ti porque a gente não tem sido aquele servo, Senhor, que Você merece que a gente tem se preocupado com o nosso reino. Deus, que Você seja rei em nossas vidas, que Você governe o nosso coração, que a gente viva somente para Você. Pai, em nome de Jesus, a gente quer Te pedir, Senhor, vem morar em nosso coração, Senhor, vem morar em nossas vidas. Deus, governa esse lugar, governa a geração oceânica, Pai, governa o Gol, que os pensamentos do Gol sejam agradáveis a Ti, Senhor, que o único projeto, propósito aqui seja glorificar o Teu santo nome, Senhor, que haja dependência total da Tua pessoa, reconhecimento de quem Você é, Senhor, que haja cura nessa noite, em todos os sentidos, cura nesse ministério, Pai, cura em nossas vidas. Deus, a gente quer Te servir de todo o coração, a gente quer dizer palavras que alcancem o Teu trono, Jesus, a gente quer resposta de oração, a gente quer intimidade contigo, Senhor, a gente deseja viver para glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, a gente tem completa necessidade de Ti, Jesus, a gente depende de Você, a gente quer declarar nessa noite que Você venha, que Você venha em nome de Jesus, Senhor, vem curar a gente, vem tratar a gente, Senhor, recebe o nosso louvor, Pai, sustenta a gente todos os dias, Senhor, sustenta a gente até o último dia, Senhor, para a glória do Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém.